Olá galerinha, olha nós aqui de novo. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um formulário de login e quando vocês logarem, o nome do usuário vai vir para a sua tela principal. Eu criei aqui um formulário simples, tá? Eu vou iniciar ele aqui para vocês verem. Aqui, como vocês podem ver, um formuláriozinho simples. Aqui é como se fosse a tela principal, né? Vocês podem caprichar aí no layout aqui, aí melhor. Eu já coloquei aqui no menu o outro formulário de cadastro, tá vendo? Esse aqui já está funcionando. Se eu cadastrar algum usuário aqui, ele já vai cadastrar, ok? Por que que eu fiz isso? Porque para a gente cadastrar um usuário para poder estar entrando, né? Que a gente vai fazer a tela de login, então para logar a gente precisa ter um usuário logado. Os cachorros hoje aqui estão virados no 100. Olha, aqui no nosso banco de dados eu já tenho aqui um usuário. Como é nome, né? Eu vou fazer ele retornar esse nome. Não vou retornar o usuário porque fica fácil o cara tentar, ele vendo o nome do usuário na tela, ele pode tentar adivinhar só a senha, né? E descobrir sua senha e acabar entrando, ok? E o nível aqui que é Master. Então, vamos para o que interessa. Então, ok. Vamos logar, fazer ele logar nessa tela após o login, né? Se estiver certo. E aí aqui ele vai te dar o nível. E na verdade o usuário está aqui embaixo. Eu vou mudar aqui, modificar, para que a gente possa ter acesso a ele. Ok. Aqui, ó. Está aqui embaixo. Então, vamos subir ele um pouquinho. Ok, acredito que dê para ver agora. Se não der, a gente modifica depois. Bom, vamos para o que interessa, que é o código, ok? Como que vai funcionar isso aqui? Eu já fiz o formulário de login também, para adiantar, tá bom? Vocês fazem aí, normal, formulários simples. Aqui a borda dele aqui, ó, você coloca none, para não aparecer nada aqui, para o cara não ter como sair, ok? Aqui, txt usuário, txt senha, txt confirmar senha, btn entrar, btn sair. O sair, vocês já assistiram outras aulas aí, é só this, né? This.close. Espero que vocês tenham acompanhado as outras aulas aí. Inclusive a parte de cadastro, né? Porque eu tenho vídeos aí no canal já, vídeo que mostra como cadastrar. Por isso que eu já adiantei aqui pra gente. O importante aqui agora é aqui, ó. Então, aqui no nosso formulário principal, nós vamos até o código. E aqui onde ele inicia o formulário da tela principal, nós vamos chamar o formulário de login, ok? Então, o nome dele lá está como login, né? Aqui, ó, login. Vou chamar só de L mesmo. Vai receber um new login. Abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Então, o que eu quero fazer com esse login quando o meu formulário iniciar? Eu quero L. Ponto, tem que ser show dialog, tá? Show. Aqui, ó, dialog. Só serve esse. Não coloca só show não, que vai dar errado. Ok? Então, quando o meu formulário da tela principal iniciar, o que vai acontecer? Vamos ver o que acontece. Aqui, login, tá vendo? Ou seja, ele não vem para essa tela aqui se você não fizer lá o login. Aqui a gente vai obrigar ele a só vir para essa tela se o login estiver correto, ok? Então, show de bola. Ao iniciar, ele vai chamar essa tela aqui. Então, aqui nós vamos colocar aqui no construtor dele aqui, this. Para quê? Para ele passar os componentes aqui. Ah, tá, outra coisa que eu esqueci de passar para vocês. Aqui na nossa tela principal, esses nossos componentes aqui, eu vou subir aqui um pouquinho que eu já vi lá que não ficou legal. Aqui depois vocês caprichem no visual. Aqui onde tem esses 3 pontos aqui, isso aqui é uma label, ok? A label eu coloquei só 3 pontos. Aqui no name dela, a gente aqui embaixo, ó, modifique, tá vendo? Modificador. O acesso dela, a gente tem que colocar para público, ok?
aqui nesses três aqui, onde vai aparecer o nome, né? Aqui que vai aparecer o nome do usuário que estiver usando o sistema. E aqui é o nível dele. Então lá no usuário e aqui no nível, você tem que colocar todos em público, ok? Aqui, ó, abaixo do name aqui, ó, modificador público, ok? Só isso. Então, no nosso formulário principal, nós fizemos o quê? Nós chamamos o formulário de login. Por que está dando esse erro aqui? Porque aqui no login agora, aqui, login. No login nós vamos fazer o seguinte, nós vamos construir aqui um do tipo form1 aqui, form1, vamos chamar ele de F, ok? Aqui também coloca a mesma coisa, form1, vamos chamar ele de G, ok? Beleza. Aí aqui onde inicia o nosso formulário de login, nós vamos chamar agora também o nosso form1, ok? Só que aí você vai chamar o F, aqui ó, F, tá vendo? Esse F aqui vai receber esse G aqui, ok? G, só isso. Para que isso? Porque eu fiz um construtor aqui, dei um nome para ele. Aqui eu indiquei no construtor do nosso login que ele vai receber esse form1. O form1 é o nome do formulário principal, tá? Se você tivesse mudado o nome lá, você ia colocar o nome dele. Então, ele vai vir para cá com esse nome, ok? Esse aqui é porque é o tipo dele que é igual o form1 lá. Então, você dá um nome aqui. Esse aqui externo, ele vai receber esse aqui de dentro. Então, aqui você passa o F, que é esse nome de cima, vai receber o G, que é esse nome aqui do meio, ok? Para quê? Para você ter acesso agora aqui no botão cadastrar. Então aqui, ó, ao logar, ó, entrar, tá vendo? Nós vamos fazer aqueles componentes nossos lá, ó. Observe que eu já fiz aqui a minha string de conexão. Não vou falar dela porque a gente já tem 3 vídeos aí que a gente cria, então não tem nem como eu ficar passando toda hora. Então aqui, ó, aqui é o meu botão entrar, ok? Eu vou fazer aquele mesmo esquema, ó, SQL command, ok, cmd vai receber a conexão ponto create command, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, cmd ponto command tape, aqui ó, command tape vai receber command tape ponto text ponto e vírgula, cmd ponto command text, e aqui você vai passar o seu comando, ok, ponto e vírgula. O que eu quero fazer? Aqui a gente vai ter que fazer um select. Eita, barulheira. Eita, cachorro, hoje aqui a minha pitbull tá animada. Então vamos aqui estar fazendo um select na nossa tabela do nosso banco lá, ok? Então aqui vamos lá, select, mais não, todas as from de que usuários é o nome da tabela aqui, usuários, ok? Então aqui a gente vai selecionar o que? Quando o usuário aqui for igual, aqui eu posso criar até string, eu vou criar string mesmo, ok? Vamos fazer logo essas duas strings aqui. Então, string usuário vai receber do meu txt usuário, aqui o seu texto, ponto text, ok? Mais um string vai ser senha, vai receber do meu txt senha, ponto text. Pronto, já criamos aqui as duas variáveis. Então é para me selecionar quando o usuário for igual. Então aqui vamos passar nossa string. Então aspa simples, aspa dupla, mais, aspa dupla, aspa simples. Aqui então é o nosso usuário. Então usuário, olha lá, já está ali. Aqui na frente aqui, ó,
depois da aspa simples, a gente vai colocar and, ou seja, ou o que? Senha, né? Foi igual ao que? Aqui, aspa simples, aspa dupla, mais, aspa dupla, aspa simples. Foi igual a nossa variável senha. Então, senha. Ok? Então, eu vou selecionar os campos da minha tabela. Quando o meu usuário for igual o que estiver aqui no usuário, se for igual, né? Ele vai selecionar. E ou senha igual a senha, ok? Vamos adiantar, vamos adiantar. Beleza, fizemos isso. Agora aqui nós vamos fazer o que? Um try catch. Try, tab 2 vezes, ele já cria. Aqui vamos colocar um SQL exception EX, aquele mesmo esquema. Ok. Mensagem box ponto show. Aqui nós vamos fazer ex ponto mensagem, que é a mensagem do SQL Server, mais concatena, concatenando com erro no banco. Eu vou colocar só assim, tá? Só erro no banco. Aqui eu vou finalizar a conexão. Finalize. Ok, beleza. Aqui dentro é conexão, aquela mesma regra. Ponto close. Ok. Aqui eu vou fechar também. Se ele der uma exceção, ele vai fechar antes. Ponto close. Antes da exceção. E um return para ele parar a execução do código. Beleza? Aqui dentro nós vamos mandar ele, ó, cmd ponto execute non carry, ou seja, para ele executar o nosso comando. Beleza. Então aqui ele já vai selecionar baseado nas nossas string. Aqui ele vai executar o nosso comando, ok? Aqui agora é onde está o macete. Você vai dizer o seguinte: nós vamos colocar um if, aqui, vamos colocar aqui um if para poder determinar o seguinte. Então eu vou dizer que se só uma coisinha que eu esqueci de criar aqui, um data table, né? Data table, vamos chamar de data table mesmo. Vai receber um new data table, ok? Agora SQL data adapter, eu gosto de chamar de adapter, que vai receber um new SQL data adapter. Para quê? Para ele manipular os dados para a gente retornar aqui no nosso formulário, ok? Aqui no data adapter eu passo aqui o cmd para dentro aqui, ok? E aqui eu vou dizer que o nosso data adapter, ou seja, adapter, vai usar o componente dele chamado a propriedade fill, ok? Aonde que ele vai fazer isso? No nosso data table, ok? Pronto, ou seja, preencha, né? Data adapter preencha o que? O data table. A gente está mandando ele preencher o data table, ok? Aqui dentro nós vamos dizer que se o nosso data table ponto rows ponto count foi igual a 1, se ele retornar uma linha, significa que ele logou. Então, ele vai fazer o que a gente quis aqui. Aqui eu vou colocar um else. Se ele não fizer isso, se ele não achar uma linha, ele vai mandar uma mensagem box ponto show aqui, vai dizer o que? Usuário inexistente, pode ser? Inexistente, beleza, significa que ele não achou, ok? E aqui dá um retorno para ele parar a execução, retornar novamente o código. Se ele achar, o que vai acontecer?
ele vai vai chamar o formulário aqui, ele já vai chamar, na verdade, né? Nós vamos fazer aqui, receber, ele já está chamando lá em cima, então vamos trazer aqui o acesso, né? Então, se ele achar um usuário, uma linha, se ele retornar, então nós vamos dizer que lá na nossa tela principal, que aqui está definido como F. Então, se ele achar, então lá em F, ponto. Aí aqui a gente vai ter acesso às propriedades. LB, aqui ó, tá vendo? LB, vamos colocar primeiro o usuário. Usuário.text vai receber do nosso data table ponto rows, aqui nós vamos colocar um 0, ponto item array, epa, nada a ver, ponto item array, nós vamos dar o array de que aqui? Aqui a gente define o usuário lá, você quer o nome do usuário, que é o que você usa na caixinha, ou o que vai ficar o nome mesmo. Eu vou colocar o nome, tá vendo? Que é o 1, aqui, 0, que é o index, o 1. Ou seja, o nome mesmo, né? Eu não vou colocar o usuário. Por exemplo, meu nome é Dilivan. Lá está Dilivan, no meu nome. O meu usuário está Ivan, que é meu apelido. Então, eu vou usar o nome mesmo, ok? Então, está na posição 1 lá, ok? Então, passei o 1 aqui para dentro. E agora nós vamos passar para string, né? Ponto to string, ok? Beleza. Aqui nós vamos copiar novamente. Vamos copiar isso aqui para ganhar tempo. Copiei, só que aqui vai ser LB. Vai ser LB, epa. LB nível. Aqui vai ser o nível. Vai receber do nosso data table e tal. O nível está em 1, 2, 3, 4, 5. O array de número 5. Ok? Então, fazendo isso, se ele achar uma linha, ele vai preencher lá as duas telas, né? Já vai chamar ela aqui em cima, se estiver certo. Aqui a gente definiu o quê? Que se ele retornar uma linha, ele vai fazer isso. Se ele não achar uma linha, ele vai dar um retorno para o código aqui, ou seja, ele vai dar o retorno. Então, aqui ele já logou, vai preencher lá a tela, e após isso ele vai fechar isso aqui. Então, this.close, para quê? Para ele fechar o formulário de login, ok? Espero que vocês estejam entendendo. Nós vamos dar um select, criamos aqui as duas strings aqui para a gente usar no select, ok? Fizemos o select baseado nisso aqui, nas duas strings, criamos o data table, criamos o data adapter e passamos o nosso cmd, que é o nosso comando, dentro do nosso data table, data adapter, perdão. Aqui a gente disse que, nós dissemos que o nosso adapter, data adapter, vai preencher o nosso data table, ok? Abre um try catch, manda executar o nosso comando, ok? cmd.execute. Aqui a gente coloca uma condição. Se o nosso datatable.rows.count retornar uma linha, então significa que ele logou. Então nós preenchemos lá em F, que é o que a gente chamou aqui em cima. Lembra que a gente criou aqui do tipo nossa tela principal, que está com o nome de form1, a gente deu o nome de F. Aqui no construtor do nosso formulário de login, a gente passou esse nosso form1, damos outro nome que G. Então a gente diz que o nosso F aqui em cima vai chamar o nosso G aqui embaixo, ou seja, um chama o outro, ok? Então aqui a gente diz que o nosso F ponto. Aí aqui a gente usa a propriedade que está lá no nosso formulário principal, que é o LB usuário. Vai receber do nosso data table, que já está com com o nosso dado aqui, né? Nós vamos dar o array da tabela, ou seja, o nome que está na posição 1, e vamos passar ele para string. Só isso. Depois aqui no nível a mesma coisa, e aqui a gente manda fechar esse formulário de login.
ok? Vocês viram que naquela hora eu iniciei aqui nosso esquema aqui, né? E o que aconteceu? Ele chamou a tela principal. Agora ele tem que chamar o de login e a gente tem que logar usando justamente esse dado aqui que eu já tenho preenchido aqui. Que é, eu vou ter que usar o usuário, que é o Ivan, e a senha é 12, ok? Meu usuário é master, é o que tem que aparecer na tela principal. Vamos ver se deu certo, ou se tem alguma coisa errada. Vou iniciar aqui. Vou minimizar. Então, Ivan, ok, 12. Vamos entrar para ver? Ok, aqui, já aconteceu alguma coisa aqui. Aqui é uma conexão aberta. O que que aconteceu? Eu esqueci simplesmente. Duas coisas eu esqueci de fazer. A primeira é abrir a conexão. Conexão.open. Eu não abri a conexão e para executar o comando ele precisa da conexão aberta. Outra coisa que eu esqueci foi de mandar uma mensagem aqui, né? Mensagem bootbox.show, ou seja, para que o cara foi logado, né? Então aqui, ó, vamos só dizer o seguinte. Só dizer que foi logado com sucesso. Logado com sucesso. Vamos aqui, vírgula, vamos colocar um cabeçalho aqui. Vamos dizer assim, ó. Seja bem-vindo. Só isso, tá? Não vou colocar ícone nem nada, só isso aqui. Agora a tendência é dar tudo certo. Vamos iniciar a nossa aplicação novamente. Aqui, vamos lá, Ivan 1212. Olha, logado com sucesso. Bem-vindo, tá vendo? Seja bem-vindo. Dá um ok, aqui, chamou a nossa tela principal. Agora, vamos dizer que para vocês verem que não tem como dar erro. Colocar qualquer coisa aqui, qualquer coisa aqui, qualquer coisa aqui. O que vai acontecer? Aqui, ó. Usuário inexistente. Se eu fechar, ó lá, ele não chama o outro, tá vendo? Ele não chama a outra tela nem a pau. Ou seja, só vai chamar lá se a gente colocar o usuário correto aqui. A gente pode, aqui, peraí. Aconteceu um errinho aqui. Não era para ele fazer isso ao fechar, não. Tá? Não era. Então, tá. Na verdade, por que que isso aconteceu? Porque aqui eu coloquei o código errado. Não é this.close, não. É o application, ok? Ó, aplicativo ponto close, para ele sair do aplicativo mesmo. Application ponto exit, na verdade, exit, ok? Vamos ver agora. É assim, errando e já consertando aqui mesmo. Aqui, ó, sair, tá vendo? Ou seja, porque se eu colocar só this.close, ele vai só fechar a tela de login, né? E vai chamar o outro porque aqui um chama o outro, né? O login chama o principal e o principal chama o login. Então, se eu colocar só para fechar o formulário, ele vai fechar lá. Então, eu tenho que colocar application.exit. Por quê? Porque aí, na verdade, ele vai fechar tudo. Porque se o cara clicar em sair, é para ele sair mesmo. Ele não ter chance de entrar na nossa tela principal. Ok? Beleza, então consertamos isso. A outra coisa que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte. Se o usuário estiver errado, aqui, quando ele mandar a mensagem aqui que é inexistente, eu vou colocar aqui um íconezinho para ficar mais bacana. Aqui, ó. Vou dizer inexistente, né? No caso aqui vai ser o cabeçalho da mensagem, né? Inexistente. E aqui vamos colocar o ícone. Vamos colocar um botão primeiro. Aqui mensagem button ponto ok, para o camarada ter que clicar em ok. E agora mensagem ícone. Vamos colocar um ícone aqui, vou dizer que é stop, de stop. Aqui, stop, pronto. Beleza, então ele emite a mensagem
de erro pro camarada. E depois vamos limpar o TXT, né? Os TXT, limpar tudo, porque se ele digitar errado, ponto text igual vazio, a gente limpa tudo e deixa o foco nele, no outro, né? No usuário. Então você também ponto text igual vazio. Esse código aqui é para limpar as nossas caixinhas de texto, ok? TXT aqui, usuário ponto text é igual a vazio. Assista os outros vídeos, entendeu? Se vocês não estiverem entendendo muito bem, que lá eu expliquei muito mais pausadamente, ok? E agora eu vou, além dele limpar, eu vou deixar o foco no usuário. Então, txt usuário ponto focus. Eita, focus, beleza. Ou seja, ele vai limpar e vai deixar o foco no nosso txt usuário. Agora nós vamos fazer duas condições. Primeiro, errado. Vamos tentar logar, ele vai ter que limpar e deixar o nosso foco na caixinha de usuário. Aqui, ó, o xzinho, usuário inexistente, ok, olha, limpou e deixou lá. Agora vamos entrar com o nosso usuário certinho, Ivan1212. O que acontece? Usuário, aqui, ó, aqui o meu nível master e o usuário, meu nome, de Livan, ok? Bom, dessa forma, vocês vão conseguir fazer aí as aplicações de vocês, porque é bacana na tela principal. É claro que aqui eu fiz de qualquer jeito aqui, né? Não fiz nada aqui no layout, entendeu? Eu costumo usar muito Photoshop, tá? Aqui quando eu quero fazer uma aplicação mais para o lado aplicativo, para o lado programa mesmo, eu uso muito Photoshop. Agora, quando eu quero fazer uma coisa mais sistema, isso é, quando é aplicação Windows, né? Aí eu já faço mais puxado para essa plataforma dessa forma aqui, né? Meio que imitando as aplicações ASP.NET, ok? Web Application, ok? Então, dessa forma ficou. Eu acho que não tem mais nada para explicar, não. Aqui, como eu falei para vocês aqui, ó, eu tenho como colocar outro usuário aqui que eu já tinha feito. Ó. Vou colocar aqui um usuário teste. Vamos chamar de Ivan2. Ivan2. A senha vai ser 1212 também. Agora vai ser padrão, usuário padrão. Cadastrei, beleza. Cadastrei ele, tá vendo? Vamos iniciar novamente. Vamos entrar com esse outro usuário que eu acabei de criar, que é Ivan2. Ivan2. A senha 1212 novamente. Ó, logado com sucesso, ok? Aqui, ó, padrão, tá vendo? Usuário chamado teste e o nível de acesso dele é padrão. Aqui agora era só chegar aqui, ó, puxar um pouquinho, né, para não ficar daquela forma. E aqui a mesma coisa. O que eu queria passar para vocês é só como vocês conseguem logar, fazer o formulário de login, chamando essa tela aqui, e aqui eu posso puxar aqui também, ó. Tanto faz. Chamando a tela principal e trazendo o nome do usuário ali. Fica bacana, né? Aqui, ok? Aqui vocês colocam onde vocês quiserem, fica à vontade aí, tá bom? Pessoal, fica com Deus.